Esse é um corte do Área Empreendedora. Você está prestes a assistir um corte muito foda. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixar aquele like. Bora pro corte. Não tá deixando você falar. Vai, Ana, conta como foi. Bom, há 2 anos e meio atrás, eu tava saindo do ensino médio. Tava estudando pra caramba pra passar no Enem, na Federal, pra entrar pra nutrição. Que, nesse caso, era um assunto que eu gostava muito de estudar. E nessa época, inclusive, eu já produzia conteúdo no Instagram como forma de aprendizado. Então, assim... Sobre nutrição. Sobre nutrição, dicas em relação a isso e tal. Só que aí, passou-se um momento... Quando tava lá naquelas fériasinhas antes de começarem as aulas da Federal, que eu entrei num processo assim de autoconhecimento. E foi nesse momento que eu parei para refletir e pensar, caramba, daqui a 5 anos, quando eu me formar, será que eu vou estar realizada com aquilo? Será que eu vou estar satisfeita sendo nutricionista? E eu percebi, não é isso que eu quero. Eu nunca fui essa pessoa. E aí eu falei para os meus pais, assim, cheguei. E foi bem nessa época que eu tava querendo, assim, mudar, assim, o rumo da minha vida, que eu cheguei pros meus pais e falei assim, tem um menino, um colega meu da minha escola, que eu tô seguindo no Instagram, que eu acompanho ele, que ele tá, assim, ele mudou de vida. Falei pros meus pais. Aí meus pais falaram, vê o que ele tá fazendo. Aí eu fui ver, pesquisei a fundo, era um colega meu que no passado, hoje não, né? Naquela época ele tava fazendo dropshipping. Aí eu, caramba, então se ele mudou de vida assim... O que é dropshipping? Só pra audiência entender, se você puder fazer uma explicação. É um modelo de logística onde você tem o fornecedor, você é o intermediador dessa compra, ou seja, o cliente vai lá, você tem a sua loja, você constrói a sua loja, o cliente faz a compra na sua loja, e aí o pedido é automaticamente... Loja virtual, né? É, uma loja virtual. O pedido é automaticamente enviado para o fornecedor, então... Você é o intermediador dessa venda e o fornecedor já envia direto para o cliente. Você não precisa fazer estoque. Não precisa de estoque, não precisa gastar com custo altíssimo, então a barreira de entrada é muito baixa para quem está começando. E aí eu vi que esse meu amigo tinha tido sucesso com dropshipping naquela época. Super novo ele também? Muito novo também. E aí eu decidi, caramba, eu vou fazer isso. Vou fazer isso. E aí foi quando eu tomei uma decisão, vou fazer isso, pronto, larguei tudo. Você nem chegou a entrar na faculdade? Nem cheguei a assistir uma aula de nutrição. Larguei e comecei, eu falei assim pros meus pais. Eu vou começar isso aqui, só que eu vou arcar com todas as responsabilidades, vou arcar com todas as consequências. Porque quando eu falei isso, eles queriam, assim, quase me expulsar de casa. Meu pai, ele é servidor público. Cabeça da segurança, né? É tipo o meu. O completo oposto do que eu sou. Eu citei meu pai, os irmãos do meu pai, o meu tio. O pai da Malu também fez AMAN. Ele é coronel da reserva. O irmão da Malu fez AMAN comigo. Então toda a família era militar. O que vocês estavam fazendo ali. Quando a Malu começou a fazer conteúdo em rede social, tem até umas similaridades aqui. O primeiro ponto é que, felizmente, eu comecei a apoiar ela cedo. E não precisei ver dinheiro pra isso. Eu precisei ver apenas 500 views no Snapchat. Mas vale dizer que o cedo já era tarde pra mim, perto de vocês, né? Sim. Porque eu comecei na internet quando eu tinha 25 anos. Aí eu comecei lá no YouTube e tal. Começou a dar certo quando eu tinha 26. Até aí, eu era uma pessoa... Eu fiz faculdade, fiz ciência política, pra quem não sabe, sou formada. Mas não uso pra nada. Eu fiz porque eu tinha que entrar numa faculdade. Fiz cursinho por 2 anos. Não passava em nada. Porque eu sou péssima em prova. Você falou do Enem, a Malu nunca acabou de ler a prova toda porque ela tem dislexia. Eu tenho dislexia. Sabe aquela orientação? Leiam toda a prova e depois vão resolvendo? Eu nunca terminei de ler. Pra mim dar certo. Pra mim não servia. Então, eu fui fracassada durante muito tempo. E eu digo, né, até meus pais não gostam de ouvir isso, mas pra minha família, o ser bem-sucedida pra mim foi casar com um servidor público, que era militar. Que no caso foi o Bruno. Então, quando eu casei com ele... Foi, nossa, agora vai. Tá encaminhada. Por quê? Porque eu ia ser... É que a família pensava que, tipo, lastrear sucesso com base em quem ser casado. Aí foi, né? E tudo bem também, eu sempre digo... Tinha uma comparação também em termos de inteligência dela com o irmão. Só que o irmão dela, tipo, pra concurso público, o cara é incrível, pô. Ele é muito inteligente, ele passou no exército assim. E a Malu não passaria num concurso muito bom desse, porque primeiro, é muita competição, e segundo, que não era a área onde ela ia ter um melhor desempenho cognitivo, porque a dislexia era um aquela limitador. coisa, o Einstein falou que se você jogar um peixe pela sua habilidade sobre uma árvore, ele vai sentir um fracassado pelo resto da vida, né? E a gente chegou a pensar em colocar a Malu pra fazer concurso durante um breve intervalo de tempo, assim, mas ela falou, tá doido, não é pra mim isso, e realmente não foi. Aí quando apareceu a internet, eu vi os 500 views, eu falei, foca nisso. E aí tem até uma similaridade com a sua história, Ana, pelo seguinte, eu falei pra Malu, faz nutrição.
porque você tá tendo muita audiência, ela falava de vida saudável, e aí a gente começa a rentabilizar esse pessoal. Só que ia demorar 5 anos pra isso, né? Só que com os 26 eu já tinha exata noção das coisas que eu não queria fazer. E eu sabia que eu não ia atender ninguém. Então eu não queria, eu não precisava daquilo. Você precisava de um diploma pra atender gente, né? Eu não precisava daquilo. Então eu falei, isso era uma coisa certa na minha cabeça. Inclusive o Bruno pensou em fazer nutrição. Porque eu falei pra ela, se você não faz, eu gosto do assunto também. Se você não faz, eu faço. Na hora, né, eu tava me desviando muito do meu caminho. Eu já tinha um site falando sobre educação financeira, tudo bem que eu não abastecia ele com regularidade, não tava em rede social, mas eu já tinha bastante experiência nessa área. Em 2 anos, a gente tava chegando no nosso objetivo, a gente tinha conquistado um patrimônio que era maior do que o meu salário no exército. Então já daria pra largar a carreira e focar na internet. E eu quase que fiz esse desvio pra fazer nutrição, pra demorar mais 5 anos, pra aí então começar a vender um produto online. Eu estaria me formando nesse ano.